Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso Talk 100. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, curte aqui, se inscreve no nosso canal. Se você ainda não assistiu nenhum dos nossos episódios anteriores, vai lá, revisita, assiste, curte, comenta, compartilha, que são temas e assuntos que a gente tem se dedicado para que você seja abençoado e a gente também seja abençoado. E hoje, a gente está gravando aqui no mês de setembro, né, um mês onde a gente faz e pensa sobre o Setembro Amarelo. Então hoje a gente convidou o nosso pastor Marcelo, que ele também é psicólogo, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse tema, né, do Setembro Amarelo. Tudo bem, pastor Marcelo? Tudo bem, muito bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar sobre um tema complexo, delicado, mas muito importante de ser conversado, ser comunicado. Pastor, existem muitos tabus, não é, sobre as emoções, sobre questões que lidam com a mente humana, com o comportamento humano. Então, como a gente, enquanto igreja, né, não só enquanto igreja, mas o senhor também enquanto um profissional, não é, um psicólogo, como a gente consegue desmistificar esses tabus? Olha, simples não é, porque precisa muito também da participação e do interesse da pessoa que está passando pelas dificuldades. Uhum. Eu tenho certeza que o principal aspecto desse tema que nós vamos conversar é a gente fazer de tudo para dizer às pessoas: não se isolem, não vão para a caverna como o profeta Elias. Uhum. Procure se comunicar, procure pedir ajuda, tenha a humildade de pedir ajuda. Por exemplo, o lema deste ano do Setembro Amarelo é: conversar pode mudar vidas. Uhum. O ano passado o lema era: se precisar, peça ajuda. Uhum. Eu sempre digo para as pessoas, fale do seu problema, fale da sua dificuldade, fale do seu medo, fale dessa sua impotência, fale dessa dificuldade de não estar bem, de não estar se sentindo alegre, essa insatisfação que muitas vezes você não sabe perceber, detectar de onde está vindo, mas que tira sua força, tira seu vigor. São sinais que na psicologia a gente é mais atento a perceber, mas até as pessoas no seu ambiente familiar. O ambiente familiar, ele precisa ser sensível. Eu sei que a gente vive uma agenda louca, uma correria grande, há uma demanda imensa de questões a se conquistar e as pessoas estão buscando por isso. Mas a gente precisa ter um olhar sensível. Ninguém melhor do que aqueles que convivem com você para perceber que você está diferente. Sim. Que a sua fala tem sido uma fala mais aborrecida, mais pessimista. E especialmente a sensação de estou sozinho. O pastor Marcelo, o senhor falou sobre essa dificuldade que a gente tem de mostrar os nossos sentimentos, tanto medo, não é? Enfim. Eu não sei se isso cabe, mas quando a gente olha para os filmes hollywoodianos, sempre há uma tentativa de criar-se os heróis. Então, e esse herói, basicamente, ele não mostra as suas emoções, né, ruins ou de medo, né? Ele sempre fica nessa tentativa de salvar todo mundo. Isso pode ser um ponto? Eles podem ser um ponto no sentido de que esses heróis que você cita, se você observar bem, muitos deles eles têm o seu lugar de escape, que nem sempre é um lugar muito conveniente. Então esse herói, ou ele é muito doido, ele coloca a vida sempre em muito risco, porque ele tem um vício de adrenalina. Ou então ele está no álcool, então ele é um herói, ele resolve coisas, ele tem estratégias incríveis, mas afoga os seus temores no álcool, na droga, numa perversão da sua própria sexualidade. Eu tenho uma dificuldade com o herói que não se salva. O herói que só quer salvar os outros, sabe? Esse herói que só quer salvar os outros parece que está devendo alguma coisa para alguém, ou para ele mesmo.
eu gosto da ideia daquele salvo que salva, daquele que é herói de si mesmo. Porque sobreviver nos nossos dias, com todas as demandas e com todas as dificuldades, sejam de saúde, econômicas, relacionamentos, todas as dificuldades, a gente também é um herói. Né? Aquela pessoa que sai de manhã para trabalhar, conquistar o seu pão, trazer para sua casa, cuidar da sua família, às vezes sem apoio nenhum, também é um herói. O herói hollywoodiano, ele é bom para o cinema. Na vida real, o herói é aquele que ocasiona a possibilidade de pessoas sobreviverem e ele sobrevive também. Não é o piloto kamikaze. Né? O piloto kamikaze dizia, bom, eu tenho meia dúzia de mísseis. O cara fala, olha, você tem meia dúzia de mísseis. Ele fala, não, eu tenho 7 mísseis. Eu vou soltar a meia dúzia de mísseis e vou jogar o avião em cima. Não é assim. Né? Vamos procurar viver, alcançar pessoas para que elas também tenham essa qualidade de vida, mas vamos buscar também qualidade de vida para a gente, porque há pessoas que também querem estar com a gente. Sim. Né? Uma outra coisa é que o herói hollywoodiano ele não se apega a ninguém. Né? E fica charmoso isso no filme. Né? Ele é um espírito livre, né? Ele não se apega a ninguém. É bom a gente se apegar a alguém, é bom a gente ter alguém, né? Sim, não, é sim. E pastor, eu sei que o senhor já falou logo no começo que a gente não tem como fazer com que seja um tema simples, né? O simplista. É um tema delicado, mas de maneira geral, como se dá a depressão, a ansiedade, como ela, né, entra assim na vida de um ser humano? Existe um mal grande por trás de tudo isso, que é a expectativa. A expectativa é a mãe da frustração. E nós vivemos uma época, por causa de redes sociais e tudo que se assiste, que não está presa na realidade, e sim no mundo da ilusão. Né? 2 meninos entram numa garagem e com um bico de solda fazem um iPhone. E a turma acredita que é assim mesmo. É tudo assim, é tudo muito no extraordinário. E aí, quando a minha vida não tem essas pinceladas do extraordinário nesse nível, eu fico frustrado. Parece que é tudo negativo comigo, os outros é tudo positivo, né? E aí o que começa a acontecer? Começa a ter uma tristeza, que começa com uma frustração, um certo desânimo, um desarranjo emocional de quem não está satisfeito, parece que trabalha e não consegue nada. Uma das características, tanto da ansiedade como da depressão, e aqui não é um julgamento, é só uma leitura de característica mesmo, a gente perde a gratidão. Sim. E perder a gratidão é uma coisa muito séria, porque quando eu não sou grato, todo mundo me deve. Deus, a sociedade, o governo, os amigos, a família, a esposa, os filhos, todo mundo me deve. Mesmo que eu não assuma isso em palavras, essa sensação é muito forte. E aí essa tristeza que começa a ficar uma tristeza persistente, e esse termo é importante. Sim. Não é a tristeza de agora a pouco, não. A gente vai ficar triste por vários motivos e momentos. Eu estou falando de uma coisa insistente, persistente, duradoura. E a ansiedade é um pouco diferente no sentido de que a depressão ela te coloca para desistir. Sim. E a ansiedade te coloca para correr feito um doido. Você tem que correr, você tem que conquistar, você tem que fazer, você tem. E agora o que é comum nas duas questões? Você está sozinho. Sim. Sim. O depressivo acredita que está sozinho, mas numa tendência a dizer, estou incomodando todo mundo. O ansioso também se sente sozinho, dizendo, eu preciso fazer por mim porque não tem ninguém por mim. Sim. O depressivo não aceita ajuda porque o problema dele é imenso. O ansioso não aceita ajuda porque ninguém está entendendo o problema dele. E quando você começa a trabalhar essa mentira
de que você está sozinho, tanto a ansiedade como a depressão ganha força enorme na sua vida. Se há uma mentira que a gente precisa destronar rapidamente, você não está sozinho. Sim. Há uma série de pessoas, há uma série de instituições, organizações, com preparo, com desejo, com vontade de te acompanhar, de te ajudar. Às vezes as pessoas dentro de casa também têm esse interesse. Talvez não tenham a habilidade, a ferramenta, mas sabe, às vezes me encanta lembrar de que, não quero ser saudosista, mas antigamente, quando a gente puxava a cadeira de varanda, sentava na calçada e conversava com os vizinhos e tudo, como aquilo era restaurador, como aquilo, sabe, a vizinha trazia um bolinho, você levava um pão e no outro dia, como aquilo me fazia sentir pertencendo e roubava a ideia de que eu não estou sozinho, né? Há forças muito severas que querem me convencer de que eu estou sozinho, que ninguém me entende, que ninguém sabe do que eu de fato preciso, ou não, eu estou atrapalhando a vida de todo mundo, cada um tem a sua agenda, não quero, então eu vou me excluindo. Sim. E aí vai surgindo palavras ligadas, por exemplo, esgotamento físico leva a essas condições. Sim. Esgotamento mental. Também esgotamento espiritual. Há frustrações na vida espiritual que nem sempre são muito bem compreendidas. O medo é muito mentiroso. O medo te acovarda, te diminui. O medo te desqualifica. A solidão, o afastamento, um sentido de perseguição. Né? Eu me sinto perseguido, necessariamente não por uma pessoa, mas pela vida, pela história, pela família, por questões que se levantam, e há textos sobre isso. E essa sensação de perseguição, de isolamento, de desânimo, né? Frustração, e isso rouba tanto a nossa energia, tanta a nossa força, que destrói o meu hoje, não me dá nenhum amparo de esperança para o amanhã, e aí a gente fica deslocado nessa sociedade. Você abre a internet, todo mundo está conquistando alguma coisa, todo mundo, até o que faz papel de bobo e de ridículo está conquistando alguma coisa, né? Você abre as páginas do Instagram, tá todo mundo, 99% da população mundial está na praia hoje. Só você não está. Né? O descendo de paraquedas. É incrível, né? O vento na cara, a moto correndo. Todo mundo está assim, né? Até na igreja, muitas vezes, as pessoas têm essa questão. Porque quem dá testemunho? Os vitoriosos, né? Os que alcançaram a bênção e tal. E graças a Deus pela bênção deles. Mas há pessoas que estão lá no banco totalmente incomodadas, dizendo, eu nunca vou pegar naquele microfone, né? Porque, nossa, para mim não dá nada certo. E esse tipo de pensamento, ele vai te congelando. Sim. Ele vai tirando a sua crença nas possibilidades, né? E isso é muito difícil. Sim. Né? Então, às vezes a gente é mal compreendido porque não está com aquela força toda. Às vezes a gente está sendo julgado que parece que não está demonstrando uma fé muito triunfante. A gente está mais com uma fé vacilante do que triunfante. Mas o nosso Senhor disse que você precisa de uma fé não do tamanho de uma montanha. Você precisa da fé do tamanho de um grão de mostarda. É com o grão de mostarda que você mexe na montanha. Sim. Não é com a montanha que você mexe no grão de mostarda. Então não se afaste, não se isole. É óbvio que vamos ter momentos que a gente vai sentir isso aqui. 2 coisas dessas, 3 ou todas. Mas Deus sempre vai levantar alguém, se você estiver disposto a perceber e você tiver aquele olhar
E aquela convicção de que, ainda que eu ande num vale de sombras e morte, eu acho que é um lugar profundamente depressivo. Eu não vou temer mal algum. Não é porque eu tenho técnicas, mas é porque o Senhor está comigo. Sim. Né? E isso não deve ser uma frase religiosa. Essa deve ser uma convicção que nos sustenta no dia mal. E que gera efeito também, não é, pastor? Gera efeito porque a fé, por mais que a gente converse sobre fé várias vezes, a gente ainda não calcula a força e a profundidade. Sim. Né? Sim. Feliz é os que têm fé. Né? E feliz de verdade é os que têm fé prática. Sim. Né? Não é um iludido, não é uma pessoa que é indolor, ou ela é de teflon, nada gruda nela. Não. Mas é aquela pessoa que em fé diz, o choro pode durar uma noite. Sim. Mas a alegria vem pela manhã. Sim. A palavra de Deus não diz que você não chora. A palavra de Deus diz que o seu choro tem hora para acabar. Então persevera, resiste, falta pouco. Falta pouco. E isso tem que vencer a depressão. É óbvio que tem a depressão também com a questão medicamentosa. Sim. Porque aí já é ausência de hormônios, uma desregulagem, que a gente ainda não compreende muito bem. Pode ser pela alimentação deficitária, a gente come hormônio demais. Deve ser o estresse, a rotina, a correria, as ansiedades, as pressões. Tudo isso mexe muito com a gente. E há hoje, graças a Deus, a psiquiatria, a psicologia, as instituições de acolhimento, de atendimento e a medicação, esses fármacos que foram surgindo, que são compostos, né, com os hormônios que vão regular, estabilizar aquilo que de uma certa forma o meu corpo não está produzindo ou produziu em excesso. E aí a gente vai precisar dos bloqueadores e coisa do tipo. Mas o que eu posso garantir a você e a você que está nos ouvindo nesse podcast tem solução. Tem solução. O senhor citou Salmo 23 há pouco, pastor, e é interessante quando você, né, faz você olha, né, você lê aquele Salmo 23, você vai perceber que existem dois tipos de geografias que é datado ali, né, que é descrito ali, né? Então, o Vale da Sombra da Morte e o pasto verde, verdejante, aquilo tudo, né? Mas em nenhuma da geografia ali, nem no Vale da Sombra da Morte, nem no pasto verdejante, você vai ver o caráter do bom pastor sendo... não sendo evidenciado. Exatamente. Então, a evidência do caráter do bom pastor está em todas as geografias sendo descrita ali. A Bíblia usa também a linguagem da montanha, do vale, né? É Deus dos montes e Deus dos vales, né? Porque a vida é assim. E uma das coisas que pode assustar a pessoa é ela entrar num processo até depressivo ou de uma ansiedade muito absurda. Porque, veja, uma ansiedade todos nós precisamos ter. Zero ansiedade, você perdeu a vida. O que não pode ser é uma coisa descontrolada. Uma tristeza aqui e ali você vai ter. Não tem como te eximir disso. Mas uma tristeza persistente, que tira sua esperança, tira sua confiança, te amarra, te isola, essa é problemática. Sim. Né? Então, vamos trabalhar com zero ansiedade. Não, zero ansiedade você não vive. O que não pode é ela passar do seu controle e te escravizar. Sim. Porque a ansiedade te escraviza. Né? Ela sempre deixa muito claro que você está abaixo, que você está a menos. Né? Que você tem que fazer mais, correr atrás, competir mais, fazer mais. E aí tem essas palestras e esses cursos por tudo aí que concordam com isso, que você está fazendo pouco, você está, né? E aí a gente, em nome disso, abandona aquilo. Então, às vezes, em nome de uma carreira profissional, abandona a família. Às vezes, por causa de ter uma família, abandona aquilo. A gente não consegue vivenciar a palavra mais importante da vida, que é equilíbrio. Sim.
equilíbrio né, é a meta a ser buscada. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa não iludida, não abobalhada, mas equilibrada, sabendo que há dias de vales. Sim. E há dias de montanhas. Há dias de chuva, de sol, há dias de frio e calor. E o nosso Deus caminha conosco em todos esses dias, é Deus de todos esses momentos. Triste é quando a gente não está percebendo. Sim. Quando às vezes as lágrimas são tantas que embaçam a minha visão dele. Né? Uma das orações é que a gente nunca o perca de vista. Né? E acho que isso é muito importante. O senhor falou, a gente conversando aqui, eu queria voltar num ponto, pastor, que o senhor falou sobre o tema desse ano, o lema desse ano do Setembro Amarelo, não é? Não ande sozinho, não é isso? Não. O tema desse ano é conversar pode mudar vidas. Conversar pode mudar a vida. O do ano passado que foi não ande sozinho. Se precisar, peça ajuda. Ajuda, sim. Mas está dentro do princípio de não andar sozinho. Sim. Você precisa caminhar. E esse é o fundamental. Esse é o fundamental. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, você vai ver que a primeira coisa, né, que acontece depois do pecado é o homem na tentativa de andar sozinho. Foi para trás da moita. Foi para trás. Foi se esconder. Se escondeu. Né? E aí, o primeiro sentimento, né, pós-queda que o homem, né, evidencia é o medo. Então, o medo, né, é um sentimento, e aí eu posso estar totalmente enganado, mas é um medo, é um sentimento que veio pós-queda. Sim, sim. Porque o medo é uma penalização, é uma culpa pós-erro. Eu não vou ter medo dos acertos, né, das coisas que estão correndo muito bem. O mais triste da história do Éden é que aquele mesmo Deus que vinha todas as tardes conversar, vinha para ensinar, vinha para ter essa comunhão, esse momento de presença, esse mesmo Deus, depois do erro da humanidade, ele é temido. Né? A compreensão do homem, porque o homem naquele momento ele errou, óbvio que errou, mas ele não tinha nenhuma noção do que Deus ia fazer com o erro dele, né? As consequências vão indo a partir disso. O que foi dito: se você fizer aquilo, você vai morrer. Nunca tinha se morrido, não se sabia muito bem o que isso significava, mas talvez a forma como foi dito, o homem falou assim: a gente tem que ficar atrás da moita, porque aquele homem e aquela mulher que iam ao encontro, naquele momento, se afastam. O medo, ele traz uma mentira muito grande, de que não tem mais o que fazer, de que você não deve tentar nada, que você vai piorar tudo, que você é incapaz, você é incompetente, isso é uma causa perdida, e isso vai nos destruindo. Sim. Né? Eu queria dar um exemplo aqui, se você me permite, que é o profeta Elias. Eu ia perguntar sobre ele. Profeta Elias, as pessoas falam, ele estava depressivo. É possível que sim, ele estava com certeza no esgotamento emocional, físico e tudo. Ele tem aquela batalha e vence, né? No seu clamor a Deus há uma vitória. Recebe um recado bastante contundente dizendo: você vai morrer, né? E aí começa a sensação desse esgotamento, dessa angústia com essa notícia. E olha como é confuso e como o medo é mentiroso. Ele tinha assistido ali a derrota de 450 homens profetas. E perdeu toda a sua compostura, a sua força, por causa de uma notícia de uma mulher que mandou uma mensagem para ele. Então veja bem, onde eu queria chegar, depois dessa vitória imensa, então às vezes a depressão, ela não vem só na derrota, ela vem também depois de uma grande vitória.
né? Ele foge. E ele foge sozinho. E ele vai para se esconder numa caverna. E lá ele está sem condição nenhuma, sem preparo nenhum, só está escondido. O depressivo, ele tem disso, ele não se prepara para a sua depressão, né? Ele só pensa em se esconder, ele só pensa em puxar o edredom, fechar a porta do quarto, apagar a luz, ele só pensa nisso. Alguém é que tem que dizer, você não vai comer, você não vai beber, porque ele só quer o silêncio e a escuridão. E o Elias foi parar numa caverna. O que é fantástico, né? Deus foi atrás dele. Deus preparou comida, água. Deus podia chegar lá e falar, você, né? E quando ele acabou de se alimentar, Deus fala, o que é que você está fazendo aqui? Essa pergunta, Deus tem perguntas que são fascinantes. Para o Adão foi, onde você está? O que tudo sabe estava perguntando, onde você está? Para o cego você quer ser curado? Esse cara, o que você quer que eu te faça, né? O Deus que sabe todas as coisas, para nos alcançar, eu queria que você me dissesse, aonde você está? Né? Aí você diz, nossa, por que Deus está perguntando isso? Ele não sabia, ele sabia. Ele estava querendo saber se o Adão sabia onde o Adão estava. Porque às vezes o nosso problema não é o que Deus sabe, é o que eu sei. Sim. Será que o Elias abriu o olho para falar, gente, eu estou numa caverna? Né? Aí ele diz, Elias, o que você está fazendo aqui? Né? E aí Elias tem um discurso, e no meio do discurso ele diz, eu estou sozinho. Eu estou sozinho. Aí, olha como é interessante. Deus diz assim para ele, lá em 1 Reis 19, no entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Eu quero dizer a você que está passando por um momento difícil, coraçãozinho apertado, se sentindo sem forças, desanimado, perdendo a confiança, ou que já recebeu até um diagnóstico de depressão ou de uma ansiedade muito grande. Essa sensação de que você está sozinho, ela é mentirosa. O Elias teve essa sensação, estou sozinho. E aí Deus vem e diz, olha, tem mais de 7.000 joelhos que não se dobraram. Há mais de 7.000 pessoas que estão como você, nessa confiança. Por que você está aqui? O que você está fazendo nesse quarto escuro, com essa porta fechada, com esse edredom na cara? O que é que você está fazendo aqui? Né? Elias, na sua crise, chegou a pedir a morte. Né? Elias, Jonas, Jó, não vão se suicidar. Eles têm um temor a Deus enorme. Mas tiveram a coragem de chegar e dizer, Deus, tira a minha vida. Né? O Jonas, porque estava frustrado, porque Deus amou o inimigo. Né? Com raiva, porque Deus sabia, se fosse lá, ele ia dizer, eu sabia que era isso que ia acontecer, você ia perdoar. É o único profeta bíblico indignado com o amor de Deus. Eu sabia que o Senhor ia amar esse povo. Né? E eu estou muito indignado com isso. Era melhor que o Senhor me matasse. Né? O Elias é por temor e uma estafa muito grande. O Jó é pela dor. Mas perceba que nenhum desses planeja se matar. Nem o Elias na caverna, nem o Jonas na montanha, e nem o Jó no que sobrou da casa dele. O temor a Deus é um princípio de sabedoria. E lá no fundo da dor, do medo, dessa bagunça emocional toda, eles sabem quem Deus é. E aí eles dizem, eu não tenho coragem de atentar contra a minha vida, em hipótese alguma.
Mas se o senhor pudesse fazer um favorzinho de me levar, e todos eles também têm um princípio de crença que com Deus é melhor. Claro, não é? claro. E a solução deles é Deus. Uhum. E tão brabo, tão tristes, tão frustrados, né? Tão com medo, mas a solução deles é Deus. A nossa solução é Deus. Sim, quando a gente olha para o livro de Eclesiastes, pastor, você vai ver uma construção narrativa ali, tanto quanto difícil, né, de ser compreendida, né? E, né, sobre o modo de se perceber a vida, né? Se você percebe a vida abaixo do sol, ela é cansativa mesmo, ela é enfadonha, não é? Ela é tudo isso. Mas se você percebe a vida acima do sol, você consegue desfrutar do seu próprio trabalho. E aí a nota de conclusão do autor, né, de Salomão, é: tema ao Senhor. Né? Depois que ele escreve tudo aquilo, ele fala: tema ao Senhor. E o Senhor falou uma coisa, pastor, que me chamou muito a atenção, foi sobre a consciência. Né, de que quando Deus faz uma pergunta, não é porque Deus não sabe, né, mas Ele quer fazer com que, né, a pessoa tenha consciência de onde Ele está. Né? Quando a gente olha para a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 2, a primeira dica que Jesus dá à igreja de Éfeso é qual? Lembrar. Lembra de onde caiu. Lembra de onde caíste. E porque esse é o passo do recomeço. Né? Esse é o passo do recomeço. Eu não preciso fazer de conta que eu não caí ou que alguma coisa aconteceu. Eu posso conversar com Deus sobre isso. Né? E não vou pegar Deus de surpresa. Sim. Ele não vai ficar descabelado no trono porque ele vai dizer: nossa, eu não acredito que você fez isso. Ele acredita. Ele viu. Né? Porque ele sonda os nossos corações e examina a nossa mente. Então ele sabe o que eu penso, sabe o que eu sinto. No profeta Isaías, ele diz: dos teus pecados eu não lembro mais. Fantástico. Mas ele também diz no profeta Isaías: mas se você entende necessário, fale das suas questões. E aí no Apocalipse que você citou, é isso. Lembra. Lembra de onde você caiu e vamos recomeçar. Sim. Mas não é lembrar para ficar sentado naquilo. Não. É para você saber que aquele lugar você não deve pisar mais. Né? Isso é muito significativo, isso é muito importante. Quando Deus diz: eu faço nova todas as coisas. Né? Uma outra texto que eu faço questão de citar às vezes o Senhor Jesus, o Salvador, vai nos encontrar nessas questões de sofrimento. Vai nos encontrar na depressão, vai nos encontrar numa crise de ansiedade, onde chega a correria tanta que chega a faltar o ar. São muitos medos, são muitas dores, percas. A gente sabe como é. Mas a palavra diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O dia que a gente crê de verdade nesse versículo, a gente vai ficar impossível. Primeiro porque o inimigo não vai ter mais nada para fazer. Porque o inimigo só trabalha com o passado. O inimigo é acusador. Só acusa. Você não vai acusar alguém de futuro. Você só pode acusar alguém de passado. Se o meu passado está todo perdoado e eu estou vivendo o novo, o inimigo perde a função de me acusar, porque vai falar o quê? Né? E aí olha só como a minha vida chega no ponto de viver a novidade de vida. Por isso que eu digo, eu falo com muito temor e com muito respeito a você que está com o coraçãozinho triste, aflito, se sentindo incapaz, impotente. Eu falo com muito respeito. Eu sei que a dor dói, que machuca, eu sei. Mas Cristo faz novas todas as coisas. Amém. A você que às vezes está pensando em desistir, em morrer, eu quero dizer para você, me escute por favor. Você não quer morrer. Você só não quer mais ficar vivendo desse jeito. E esse jeito dá para corrigir, dá para arrumar.
Dá para encontrar luz nesse túnel, dá para encontrar paz, alegria. E eu não estou falando como um crente iludido. Eu estou falando como alguém que crê que Deus não vê nada impossível para nos socorrer e nos ajudar. Converse com quem você puder conversar. Troque mensagens, peça ajuda, seja humilde para dizer, você poderia orar comigo, você poderia conversar um pouco. Eu tenho certeza que nas igrejas, nas instituições, no CAPS, um psiquiatra, um psicólogo, um médico, um amigo, um familiar, eu tenho certeza que alguém pode de verdade ser um instrumento de Deus para pelo menos começar a acolher você. Talvez não vai ter as ferramentas todas, mas Deus sempre vai pôr alguém que se importa. Né? E eu creio nisso. Não entre na mentira de que você está sozinho, que é uma vergonha, que você não está produzindo nesse mundo economicamente ativo. Não caia nessa. Não caia nessa. Encontre. Sim. Tenha coragem de sair da cova. Tenha coragem de levantar da cama e falar, eu vou conversar sobre isso. Sim. Eu vou pedir ajuda sobre isso. O Provérbios 12, 25 diz, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima. Eu creio em palavras bondosas. Eu creio em palavras que aconchegam a alma, daquele olhar que traz conforto, daquele abraço que não diz nada e ao mesmo tempo diz tanta coisa. Né? Eu também quero dizer o Salmo 94, achei que vale a pena ser dito ao coração de todos que estão ouvindo. O Salmo 94 diz assim, não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Amém. Nesse setembro amarelo, de um assunto tão delicado, tão complicado, tão doloroso, Deus consola a alma. Deus dá força ao que está fraco. Anima aquele que desanimou. 1 Pedro, nas últimas palavras de Pedro, ele diz, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, ou seja, dependam da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Há o devido tempo para a gente ser exaltado, sim. Lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quem não se enxerga sozinho, quem não acredita nessa mentira que está sozinho, sempre vai ter um coração grato para dizer a verdade. Deus tem cuidado da gente. Né? Jesus deixou palavras muito confortáveis. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Jesus sabe que essas pessoas existem, e como elas existem, e quantas vezes não foi a gente que estava passando por isso. E ele diz, vão lá se consertar. Não, ele diz, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu não lhes darei julgamento, eu não jogarei nada na sua cara, eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Setembro Amarelo, o assunto é delicado. É um assunto que desperta muito medo na gente. Mas Setembro Amarelo também é para falar, saia da cova, levante da cama, procure ajuda, converse sobre isso. Há um grande número de pessoas profundamente interessadas em ser uma palavra de apoio, de consolo, de ânimo. E a vida vai vencer. A vida vence. Amém. Não é? Pastor, para a gente já chegando próximo agora do nosso final, eu queria que, para os familiares que estão nos assistindo, as pessoas que não vivem dentro de um contexto de ansiedade nem depressão, mas têm familiares ali,
como eles, né, com carinho, com amor, como eles podem ajudar essas pessoas que estão passando por dias difíceis? É uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Por quê? Porque às vezes a gente se importa e quer ajudar e começa a brigar, a chamar atenção, a ameaçar, a falar, porque a gente está inconformado com aquilo. A gente ama aquela pessoa e aquela pessoa está dissolvendo. E a gente entra em desespero, e no nosso desespero a gente grita, a gente xinga, a gente ameaça, a gente fala. Só encurrala mais a pessoa, deixa ela mais ainda desconfortável com tudo aquilo. Eu falo com os familiares com muito respeito, porque eu sei que é difícil, muito difícil. Ninguém tem as palavras certas, ninguém tem a senha correta para esse assunto, mas eu creio que a sensibilidade de perceber a diferença na caminhada do outro, tanto de uma criança, como de um jovenzinho, como de um adolescente, como de um jovem, de um adulto, de um senhor, de uma senhora. A depressão chega nos idosos. Há muitos deles que chegaram numa idade avançada numa sensação de injustiça. Parece que eles não conquistaram nada. Parece que os planos que eles elaboraram não concluíram. Então vem uma sensação muito forte de desconforto, de injustiça, e eles se deprimem com isso. Há uma frustração também nisso. Às vezes as questões de saúde, que os amedrontam muito, né? E cabe às pessoas que têm um coração que se importa, não julgarem. Entender também não é fácil. Mas eu tenho que ter um olhar sensível a perceber que há diferenças. Aquela pessoa tinha uma fala mais alegre, mais leve. Agora está sempre com uma fala derrotada. Sim. Uma outra coisa, a gente tem que perceber se a vaidade está preservada, ou seja, se aquela pessoa está se cuidando, né? Se ela arruma o cabelo, se ela passa um perfuminho, se ela escova o dentinho, se ela... Um dos sinais graves de depressão é quando há um abandono de si mesmo. Vai de qualquer jeito, com qualquer coisa. Não estou falando de gente desleixada. Sim. Estou falando de gente que não tem esse hábito e começou a ficar assim. Aquelas pessoas sem planos. Vamos marcar uma viagem para o ano que vem, a pessoa já desconversa. Ela não aceita entrar em planos assim. O depressivo também, ele não gosta de nada que seja prazeroso. Ele não se sente digno de nada prazeroso. Então, se o comer era prazeroso, já evita comer. Se passear, se namorar, ele quer se afastar. Sim. Porque o depressivo, ele também não quer se agradar. Ele não quer prazer, ele não quer se agradar. E há, obviamente que nessas teorias, tem as coisas que escapam. Por exemplo, há depressivos que se afundam na cubilância. Né? O que você deve perceber como um familiar? O que está diferente. O que está diferente para triste, para pior, para uma pessoa que não descansa, para uma pessoa que não tem sossego, pensamento muito acelerado, não dorme mais direito, acha que domingo é uma perca de tempo, que tinha que estar fazendo, que tinha que estar... Esse desequilíbrio, quando ele é percebido, a gente tem que, com muito jeito, e que Deus dê graça para isso, para dizer, olha, vamos conversar sobre isso, vamos pedir uma ajuda sobre isso. Você não acha que está desanimado demais? Todos, né, as notícias nos chocam a todos, mas tem gente que afunda muito. E há outros que aceleram demais, além da conta. Né? E esses dias atrás, conversando com um rapaz, angustiado por questões financeiras e tudo, aí ele chega para mim e diz, olha, eu vou em tal cidade, porque eu vou fazer um negócio lá, eu vou ganhar R$500. Eu tenho que ir lá, então eu acho que eu vou sábado, porque aí sábado eu não prejudico o meu trabalho. E ele foi falando e vai ficando mais vermelho, vai falando.
Só que quando ele disse onde ele iria, ele ia gastar R$800 para chegar naquele lugar. E de volta. E o lucro era 500. O ansioso, ele não faz conta. Uhum. Ele não tem um senso de realidade. Esse cidadão estava nesse aparato doido, nessa questão toda, focado que ia ganhar R$500. Mas ele não parou para pensar que ia gastar 800. Uhum. Essa pressa, essa angústia que não me deixa pensar direito. E aí você diz, mas espera um pouquinho, mas como é que você vai fazer para chegar lá? Não, eu vou pegar assim, vou assim, vou assim. Você já viu quanto isso vai ficar? Não, mas é pertinho. Não, você quer ligar para perguntar quanto vai ficar? Aí eu acho que ele ficou um pouco constrangido e ele ligou. E a gente descobriu que era R$800, aí dei a volta. E ele queria ganhar 500, gastando 800. Ele não é bobo. Ele só está numa crise de ansiedade muito grande. Tá? Então, a família, os amigos, aqueles que se importam, que tenham um olhar não neurótico, mas atento, sensível para dizer, fulano está diferente. Fulano está sem amor, sem esperança, sem confiança, sem expectativa. Está empurrando tudo para frente, quem sabe um dia, de repente. E ele não era assim. Agora, se a pessoa foi assim a vida inteira, não é o caso. Mas é aquilo que está diferente. Né? Aquilo que está mexendo demais com aquela pessoa. Né? Em Deus nós temos o socorro. Amém. E o abraço de um companheiro, de um amigo, de uma esposa, de um marido, de um filho, de um irmão na fé. Amém. Pode ser um instrumento fabuloso de Deus para tirar a gente dessas questões tão desgastantes. Amém. E para a gente encerrar, pastor, o senhor falou do caso do rapaz, né? E talvez seja o caso de muitos nos dias de hoje, que não consegue descansar. Não consegue... E saber que isso é um mandamento divino, né? Descansar, né? Porque é só no descanso que a gente entende que tudo vem dele, é para ele. Porque na aceleração das coisas você não consegue perceber que tudo vem dele e tudo é para ele. Temos hoje uma doença grave, que é a insônia. Né? Quando a gente era menininho, né? na fé, criança, os pastores eles diziam o salmo, né? Em paz me deito, logo pego no sono. Porque... E a gente cita o salmo para as meninas. As crianças, toda. Esse salmo, ele é uma afronta para quem sofre de ansiedade, de insônia. Ele é muito grave para essas pessoas. Porque, olha, ele diz, em paz me deito. O ansioso já não entendeu o que você está querendo dizer com isso. Logo pego no sono. O da insônia falou, isso não existe. Né? Mas por que isso acontece? Em paz me deito e logo pego no sono. Porque o Senhor me faz habitar em segurança. Só descansa quem habita, né? Salmo 91. Descansar é para quem confia. Né? Em paz me deito e eu logo pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Amém. E isso é fantástico. Amém. Pastor Marcelo, obrigado pela conversa, tanto esclarecedor, mas também nos dá um norte de esperança também, para quem está vivendo dias mais difíceis. Obrigado, tá? É o que eu quero deixar muito claro nesse compartilhar. Eu tenho consciência plena de que não estou falando de nada simples e fácil. Sim. E não quero desrespeitar a dor de ninguém. Mas eu venho aqui hoje conversar para dizer a você, você não quer morrer. Você só não quer mais ficar vivendo essa vida que você está vivendo. E há tratamentos, há pessoas dispostas, há gente preparada, há gente
calorosa, afetuosa, há pessoas que têm um sorriso, um abraço, há pessoas que têm uma receita médica, há pessoas que têm um tratamento psicológico, terapêutico, há pessoas que têm uma palavra de oração, há pessoas que têm um abraço confortável, há pessoas que têm um olhar amoroso. Todas essas pessoas, seja numa igreja, na família, num CAPS, seja numa clínica, seja num hospital, todas essas pessoas serão instrumentos de Deus para alcançar a sua vida e tirar você dessa cova, desse buraco, desse quarto escuro, onde você está sem força para nada, sem ânimo para coisa alguma. Eu creio dessa forma e quero que o Setembro Amarelo possa ser um momento de grande reflexão, mas também de um despertar de confiança, de esperança nas pessoas e especialmente em Deus. Deus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, pastor. E você que ficou conosco até o final, então deixa aqui uma mensagem mesmo aqui nos comentários. Se você conhece alguém que está passando, né, por dias difíceis, ore por ele, assim como o pastor Marcelo falou, existem caminhos que podem fazer com que, né, esses dias difíceis passe. Né? Então, a nossa mensagem é fazer com que você acredite que existe sim uma esperança, existe sim um Deus, Criador de todas as coisas, que nos criou, que nos ama e que também te ama. Então, Deus te abençoe e até o próximo episódio.